aqui em Números, capítulo 6, a partir do verso 24, diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, nesse momento, juntamente com os irmãos que estão aqui na igreja, juntamente com aquele que está em casa, ouvindo essa programação, tomar posse, meus irmãos, da internet. Amém? Eu quero tomar posse daquilo que Deus tem para nos dar através das redes sociais. A gente ia transmitir pelo YouTube, deu algum problema aí que a gente não conseguiu de jeito nenhum, certo? Porém, a gente está fazendo a transmissão aqui pelo Facebook, graças a Deus. Que Deus, então, Ele venha te abençoar com essas palavras. Esteve aqui conosco agora o irmão Estevão, louvando ao Senhor. Tem uma parte da igreja aqui também comigo no templo. E estamos nesse momento inaugurando o programa Pocinho de Águas Vivas. Amém? Pocinho de Águas Vivas. Porque só Jesus, irmãos, pode saciar o nosso coração. Só Ele tem a vida eterna. Só Ele pode nos satisfazer. Os prazeres do mundo são algo assim que são prazerosos, porém são momentâneos, e o final é a perdição. A prostituição, a bebedice, a glutonaria tem o seu prazer, porque se não tivesse as pessoas não iam atrás, né? Usar drogas. Porém, meus irmãos, as pessoas praticam essas coisas, se satisfazem, mas daqui a pouco elas querem mais. E querem mais, e querem mais, e fica naquele vício, né? É aí que se dá o vício. Amém? Mas Jesus, a fonte de água viva, irmãos, ela é uma fonte que vai nos saciar para sempre. Vai matar a sede que a gente tem de salvação, de paz, de alegria, de prazeres, de maneira eterna. Amém? Então, que nesse momento, esse pocinho de águas vivas venha satisfazer a tua alma e o teu coração. Venha satisfazer a tua vida. A nossa intenção, irmãos, aqui pela internet, é levar a vida eterna, essa fonte de água viva, para os 4 cantos do mundo. A gente sabe que através aqui da internet a gente pode chegar em qualquer lugar do mundo que haja um sinal, né, de internet. Então a nossa intenção é distribuir de maneira gratuita essa água. E você que está me ouvindo nesse momento, agradeço a sua participação, os que estão aqui no templo, os que estão também em casa. Que Deus possa te abençoar de maneira poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Já agradeço aqui ao irmão Estevão, que já está ali indo embora. Irmão, muito obrigado. Deus lhe abençoe e recompense, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela ajuda. E a você que está em casa, quero também deixar aqui o nosso convite a estar conosco. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui com a Escola Dominical, na realidade 8h30. Aí vai ser o nosso cafezinho da manhã. E depois a ministração da preciosa Palavra de Deus. E você também vai acompanhar por aqui, certo? E também, meus irmãos, à noite, a partir das 18 horas, nós também estaremos aqui na igreja, Alfa e Ômega, a igreja de todos os povos, aqui no bairro do Alta Nunes, na rua Cardeal Arco Verde, número 674, aqui bem pertinho, a 100 metros da UPA, Alta Nunes. Tá bom? Se você vier de ônibus,
Você pode descer aqui na uva e se dirigir aqui até onde nós estaremos. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E gostaria de, nesse momento, fazer uma oração. Em nome de Jesus. Por tua vida, para que Deus ele venha te abençoar mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Pela sua preciosa vontade, meu Deus. Que ela é maravilhosa, grandiosa, poderosa. E que vai se cumprir, Pai, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todos eles se cumprirão, segundo a tua preciosa vontade. E esse programa, Pai, o Senhor colocou no meu coração e agora no coração dessa igreja, para que a gente venha tomar posse, meu Deus, da internet e fazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo avançar pelo mundo inteiro, Pai, segundo a sua vontade. Então vem nos usar nossas vidas, usar, meu Deus, o nosso coração, usar nossa boca, nossa mente, para levar, meu Deus, águas vivas para aqueles, Pai, que estão com sede, que estão angustiados, que estão, meu Deus, sofrendo, chorando. Que Jesus, a fonte de águas vivas, venha saciar a sede desse povo, em nome de Jesus. E que através desse programa, Senhor, haja cura, haja libertação, haja, meu Deus, transformação, livramento, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, é a minha oração, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua vontade, Pai, ela seja feita na vida daquele que ficar acompanhando essa programação, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. E já queria também anunciar que nessa semana a gente está voltando às nossas atividades, viu, aqui no bairro. Vou combinar ali com a irmã Ivonete, para a gente voltar com aquelas reuniõezinhas, hein, irmã Ivonete? Está ali me ouvindo? Na calçada, lembra? Pronto, a gente vai estar voltando e cavando ali um pocinho de água viva, para que as pessoas, né, que são convidadas venham também tomar da água viva, irmãos, que nós temos que tomar. Às vezes é difícil uma pessoa vir para a igreja. A gente que é da igreja, a gente assim acha tão bom, né? Tão fácil, tão bom vir ao culto. Às vezes tem ali uns impedimentos, tem, mas pelo menos assim eu amo estar aqui com os irmãos. E sei que também os irmãos gostam. Mas tem certas pessoas que têm assim, uma dificuldade de vir para a igreja. E se ela tem dificuldade de vir, irmãos, com um convite, a gente vai lá cavar um poço de água viva, né? E transmitir essa água viva para essa pessoa, em nome de Jesus. Então nessa semana a gente está voltando às nossas atividades, tá bom? Os irmãos já são convidados. Quem quiser participar, já está sendo convidado em nome de Jesus. Vou fazer aqui, pretendo voltar a fazer lá na vila, né? Em nome de Jesus, para conduzir aquele povo que está lá também nessa fonte de água viva, esse pocinho de águas vivas. Sabemos, irmãos, que assim no nosso país a maldade ela tem prevalecido, né? O crime, tanta coisa ruim, né, relacionada a isso tem prevalecido. E nós como igreja, irmãos, a gente não pode ficar parado. Tá bom? Eu sou professor e quando eu vejo na escola crianças de 11, 12 anos, né, um pouco mais velho, 12, 13, 14, 15, tudo corrompido, irmãos. Tudo envolvido com aquilo que é errado, com a pornografia, com coisas assim que não agrada a Deus. Crianças que acordam meio-dia para entrar numa escola 1 hora da tarde, ou seja,
Passa a madrugada no celular, ou aí Deus sabe lá onde, né? Vai dormir tarde, acorda tarde, sem disposição para estudar, para aprender, e fazendo coisas que não agradam a Deus. E quando a gente vê isso, irmãos, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode só ficar parado vendo as pessoas irem para o inferno, não. Porque mesmo com 11 anos, irmãos, com 12 anos, ou até às vezes até menos, Deus é que sabe a idade da responsabilidade das pessoas, né? As pessoas, ao morrerem no pecado, irmãos, elas vão para o inferno. Certo? Isso é uma realidade. Não importa se é filho de crente ou se não é, não interessa. Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Certo? Então, assim, a gente se entristece por ver meninos tão novos, tão jovens, mas com uma bolhazinha, que de fato é uma bolha que quem é de um bairro não pode ir para outro bairro, né? Porque lá, se chegar lá e for do bairro tal, arriscar até morrer e vir o crime organizado, certo? Então, assim, a gente não pode ficar parado vendo as pessoas irem para o inferno. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que cavar um pocinho, mas um pocinho de águas vivas. Amém? Nas escolas, na vizinhança, na igreja, aonde Deus mandar. E o propósito aqui do programa é incentivar você a isso. A você na sua casa fazer reuniões, a cavar um pocinho lá de águas vivas, convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, para orar com você. Esse é o propósito. Essa é a intenção do programa, essa é a intenção dessa igreja. E quem sabe, você que fizesse um grupo, uma reunião, né, na sua casa, ali não nasce uma igreja, né? Quem sabe não nasce uma igreja? Como foi que essa igreja aqui nasceu? Bem aqui vizinho aqui, a gente se reuniu na casa de uma irmã e começamos a reunião lá. Só que era um local bem escondido, escuro, não tinha piso, não tinha teto, né? Essa é aquela música lá, não tinha nada. Lembra, Maia? A gente ia para lá, bem aqui, tudo no tijolo ainda, era um local que a irmã estava reformando lá, né? Só que, graças a Deus colocou no nosso coração de vir para um lugar que tem cara de igreja, né? Colocar uma placazinha, um localzinho que tem o nome igreja, para que a gente viesse a se reunir. E assim nasceu a Alfa e Ômega, a igreja de todos os povos. O lugar que Deus deu, o nome que Deus deu, e agora esse programa que Deus está dando. Então você que faz em casa, mesmo lá em Itapajé, né? Tem gente de ouvindo de Itapajé, fazendo reunião lá na sua casa, pregando a palavra, ali pode nascer uma igreja. Certo? A intenção é começar com um pocinho. Vamos cavar um pocinho aqui de água viva. Como é isso? Vamos nos reunir para orar, para ler Bíblia, né? Para orar uns pelos outros, para evangelizar, para cuidar uns dos outros. E aí o negócio crescendo, irmãos, pode vir até uma igreja, nascer uma nova igreja da Alfa e Ômega, a igreja de todos os povos. Amém? Que não é perto de nós, mas que é longe, né? Quem for pertinho a gente traz para cá. Quem não for, forma-se lá mesmo a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Então assim, essa é a intenção. É cavar poços. É a gente fazer o programa aqui, mas também sair para aqueles locais que já estão nascendo ali pocinhos de águas vivas, ou a gente mesmo ir cavar pocinhos e levar a vida eterna para as pessoas que a cada dia estão na perdição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria, meus irmãos, agora compartilhar um pouco a palavra do Senhor com os irmãos. Você que tem uma Bíblia, queria que abrisse na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler aqui o capítulo 1 e o verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Vou ler de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém, meus irmãos. Repara que Paulo está louvando a Deus. Bendito seja Deus, né? Louvado seja Deus. E ele está louvando por quê, irmãos? Porque Deus tem abençoado o seu povo. Amém? Se Deus ele tem te abençoado, a gente deve louvar a Deus, agradecer a Deus. E Deus tem abençoado essa igreja, louvado seja Deus. A gente está aqui no trabalho novo, que inaugurou-se agora esse mês passado, né, no dia 19 e 20 de julho de 2025. E, meus irmãos, a gente está aqui num local que é semelhante à cidade de Éfeso, onde Paulo começou aqui os trabalhos e abriu essa igreja. A carta aos Efésios, ela foi escrita aos cristãos de Éfeso, certo? Uma cidade chamada Éfeso. E como era essa cidade, irmãos? Era uma cidade onde a idolatria, a adoração a falsos deuses operava. Era uma cidade, irmãos, onde a feitiçaria tomava de conta. Certo? Era uma cidade onde havia uma divisão religiosa pesada entre judeus e gentios. Judeus que achavam que os gentios eram combustível para o inferno, ou seja, quem não era judeu só ia para o inferno, é o que eles pensavam. Eram exclusivistas, né, que só eles eram salvos. E gentios, irmãos, que tinham preconceito com os judeus. Ou seja, ali havia uma parede de inimizade, contenda, onde judeus e gentios não se davam bem, né? Não sei se você tem alguma pessoa que você não se dá muito bem. Tem uma barreira entre você e ela. Era o que havia nos tempos do apóstolo Paulo. Porém, Deus colocou no coração de Paulo abrir uma igreja ali, onde tinha feitiçaria, onde tinha a idolatria, a adoração a falsos deuses, e onde havia essas barreiras religiosas. Aí o apóstolo chega. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer lá que a palavra do Senhor prevaleceu naquele lugar. Amém? Paulo começou a pregar de casa em casa, nos locais públicos, onde ele tinha chance, pregando, exortando, consolando, com lágrimas, anunciando a Jesus, de tal maneira, irmãos, que os idólatras que adoravam os falsos deuses, eles começaram a se converter, começaram a aceitar Jesus, começaram a adorar Jesus e a abandonar os falsos deuses. E aí a gente sabe aqueles nichozinhos, aquelas estatuazinhas, imagenzinhas que as pessoas vendem, né? De santo tal, de Deus tal, pronto. O comércio começou a cair, porque o povo estava se convertendo, uma grande quantidade, e deixando de comprar aquelas imagens. Por quê? Porque agora eles adoravam só a Jesus. E isso aí, irmãos, despertou a fúria dos vendedores, claro. Chega um cidadão aqui chamado Paulo, começa a pregar, o pessoal se converte, não quer mais comprar minhas imagens. Aí, irmãos, foram com tudo para cima do apóstolo Paulo e de Silas. Mandaram açoitar, foram para a prisão, irmãos. Certo? Foi aquela confusão. Paulo também, nessa ocasião, liberta uma jovem possessa de espírito imundo. Né? Na ocasião que eu citei aqui de Paulo e Silas, na prisão, né? E assim foi aquela confusão, irmãos. O pessoal se convertendo. Os feiticeiros fizeram uma pilha de livro de magia, tocaram fogo, dizendo agora a gente quer só Jesus. E a parede de inimizade, irmãos, entre judeus e gentios começou a se quebrar. E aí eles começaram a entender a mensagem de Paulo, que a salvação, irmãos, é para todos. Amém? É para todos os povos.
para todas as nações. E ali nasceu uma igreja. Então preste atenção. Numa cidade, irmãos, que a igreja era perseguida, numa cidade, irmãos, em que havia inimizade entre judeus e gentios, numa cidade consumida pela idolatria e pela feitiçaria. Mas é nesse lugar que Jesus estabelece a igreja. E aqui Paulo está dizendo, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção, ó. Mesmo nesse local difícil de abrir uma igreja, Jesus colocou a igreja dele lá, e essa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada e ponto final. Amém? Então, assim, aplicando para nós aqui, não importa o bairro que a gente está, aplicando para você que está me ouvindo, não importa a família de quem você é, o bairro que você é, se é complicado, se é difícil, a vizinhança que você tem, não importa. Se você é de Jesus, você é abençoado. Você tem o poder de Deus e a autoridade do Senhor Jesus Cristo na tua vida e no teu coração, e ponto final. Amém? Você é abençoado, não interessa onde esteja, nas piores trevas, irmãos. Jesus colocou você ali, você está ali, você é abençoado. E ponto final. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. E vamos avançar, irmãos. Vamos começar o evangelismo aqui pertinho da igreja. Você que está em casa, eu te incentivo a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, né? Que é a melhor coisa do mundo. E a, juntamente conosco, cavar um pocinho de águas vivas. E levar essa salvação maravilhosa, essa vida com Jesus, para aquelas pessoas, crianças, jovens, homens e mulheres, que o Senhor quer salvar. Em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu vou fazer mais uma oração, encerrando. E amanhã, às 8h30 da manhã, a transmissão começa às 9h, né? Porque tem um cafezinho da manhã, mas às 9 horas eu vou estar aqui transmitindo pelo Facebook, pelas redes sociais, a palavra de Deus, a nossa escola dominical. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por essa inauguração. Quero te louvar, quero te bendizer, Senhor. Quero te agradecer por estarmos aqui nesse momento, por esse momento histórico, Pai, para a Alfa e Ômega da Igreja de Todos os Povos. Momento em que a gente está aqui transmitindo a Tua poderosa palavra, Senhor, através das redes sociais. Abençoe esse programa, Pai, bem simples, um começo bem humilde, mas na Tua presença, Senhor. Abençoe meus ouvintes, que aonde eles estejam, sejam abençoados, e ponto final, Senhor. Porque esse é o Teu poder, essa é a Tua vontade, abençoar e ponto final. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe todos. Você que está em casa, fique na maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.